Olá, para quem não me conhece, eu sou Dália Révia, escritora, autora de 4 livros. Trabalhei também como colunista em alguns sites de cinema e outros, mas o principal é que eu sou uma colecionadora de histórias. Eu adoro histórias, contar, ouvir, e aí eu quero transmitir hoje para vocês. Os amigos começaram a me pedir para eu escrever um novo livro contando a minha experiência fora do Brasil, porque eu morei em Buenos Aires 3 anos e foi um período bem difícil para mim. Eu passei coisas que eu acho que ninguém passou, situações muito tensas e tal, então eu estava evitando escrever esse livro e contar minhas experiências. Mas como as pessoas começaram muito a me pedir, eu parei e pensei, bom, o que eu posso tirar de positivo desse período que eu vivi lá? E eu lembrei de muitas histórias interessantes. E como eu tenho histórias interessantes sobre Buenos Aires, que é uma cidade também muito interessante, eu resolvi compartilhar com vocês. Sempre o meu foco, a minha intenção é que a gente reflita nas histórias, né? Nos exemplos de vida, naquilo que aconteceu. Então, eu me lembrei, eu morei em hostel em Buenos Aires, começando daí. Morar em hostel é uma experiência fantástica, porque você convive com diversos tipos de pessoas, dos mais variados países, lugares, pessoas totalmente desconhecidas, mas ali você convive como se fosse sua família, como se fosse um irmão, uma irmã. Então as pessoas comem juntas, conversam, partilham experiências, brigam, discutem, bebem juntas, né? Às vezes saem juntas. E eu me dei conta disso, claro que eu já achava a experiência interessante, mas eu me dei mais conta disso quando um dia eu pensei, mas eu não vou ver essas pessoas nunca mais. Cada uma vai retornar para os seus locais de origem, seus países, e a gente nunca mais vai se ver. Olha que oportunidade fantástica de conhecer uma pessoa e de aprender a ensinar com essa pessoa, né? Aprender a ensinar para essa pessoa. Enfim. Numa das noites, numa situação muito difícil, essa historinha que eu quero contar para vocês, que às vezes a gente tem mania de julgar as pessoas sem conhecer e julgar mal. E numa das noites eu já estava passando uma situação muito difícil, sem conseguir trabalho, né, sem dinheiro, passando necessidade. E eu deitei para dormir, eu partilhava o quarto com mais 6 pessoas. E cada dia, às vezes saíam as pessoas e iam embora, chegavam novas pessoas, e naquele dia chegaram, né, 2 pessoas novas. Eu vi assim, de longe, né, inclusive um rapaz lá na cama dele, no beliche dele, eu na minha, e eu deixava uma luzinha acesa na parede. Eu já tenho pavor de escuro, sempre tive, e de alguma forma eu acho que uma luz me dá uma falsa sensação, talvez, de segurança. Então eu deixava aquela luzinha e todo mundo que estava no hostel já sabia, ninguém implicava com a luz e estava tudo bem, todo mundo dormia com a luzinha, mas era uma luzinha bem fraca, bem discreta. Então nessa noite eu me sentia mais segura com aquela luz. E nessa noite eu lembro que eu fui deitar, né? Primeiro eu entrei no quarto, liguei a luzinha, né? Troquei minha roupa, fiz o que eu providenciei que eu precisava e deitei para dormir. E quando eu deitei, assim, que eu estava quase dormindo, um rapaz desce do beliche, um rapaz que eu nem conhecia, tinha chegado naquele dia, ele desce do beliche, vai lá e desliga a luz. Aquilo me transtornou de uma tal maneira. O que eu já sentia? Mas que coisa, ele está implicando comigo, ele não gosta de luz e ele acha que por isso não vai ter luz e desligou a luz. Eu levantei, tomada de raiva. Ele desligou a luz, eu já tinha até voltado para a cama dele. Eu levantei, tomada de raiva, e falei em espanhol, né? E falei, a luz vai ficar acesa sim, eu quero ver quem é que vai desligar. Assim, com agressividade, né? E liguei a luz de novo, e fez esse silêncio. O rapaz não falou nada e ninguém apagou a luz, eu dormi com a luz. No dia seguinte, eu levantei, fui tomar meu café, e quem estava no refeitório? Esse rapaz que apagou a luz.
E mal eu entrei, ele se dirigiu a mim, né? Espanhol, a língua comum de lá de Buenos Aires, ele se dirigiu a mim e disse: eu quero lhe pedir desculpa, porque ontem eu fui, apaguei a luz, eu vi que você ficou muito chateada, eu quero, por favor, me perdoe, eu apaguei a luz porque eu vi que você estava cansada, e você deitou e eu pensei, ela esqueceu de apagar a luz, ela não vai conseguir dormir direito. Então eu desci e apaguei a luz na intenção de proporcionar a você, né, esse descanso merecido. E na mesma hora eu fiquei tão arrependida e eu falei, não, eu que tenho que te pedir desculpa, eu não quis ser assim, eu não sou essa pessoa que você viu ontem, realmente, me perdoa. E dali nós até ficamos amigos, ele era americano, inclusive escritor também, americano, e trocamos e-mails e posteriormente conversamos por e-mails porque ele logo foi embora. Mas isso me fez refletir como nós temos a mania de julgar as pessoas erroneamente. E nesse mesmo hostel aconteceu, eu já estou dando spoiler do livro, né? Quando eu lançar o livro, eu já estou dando assim, já estou contando para vocês alguma coisa que vai constar. Nesse mesmo hostel tinha um outro rapaz que chegou, muito humilde. Ele tinha uma aparência muito esquisita, assim, todos achavam a aparência dele esquisita, porque ele parecia, sabe assim, saído de um livro de contos e lendas dos irmãos Grimm. Era uma pessoa diferente, ele tinha assim uma expressão, um rosto de gênio de lâmpada, mas gênio do mal, né? Carrancudo assim, e ele usava uma barbicha de uma forma diferente, um cabelo de uma forma diferente, enfim, mas ele tinha cara de mal. E as pessoas assim rejeitavam muito ele, muito. Ele não conseguia fazer amizades, a princípio todos rejeitaram, né? E eu não rejeitei, mas não conversava muito porque eu saía, nessa época eu já tinha conseguido um trabalho, depois eu vou falar sobre isso, e ele ia para o sinal fazer malabarismo e voltava de noite. E voltava de noite cheio de dinheiro e moedinhas e trocadinhos, e com aquele dinheiro ele pagava a diária dele no hostel. Inclusive a dona do hostel tinha má vontade com ele e contava aquele dinheiro assim como se estivesse, sabe, enojada, enfim. Pois esse rapaz, quando ele começou a ganhar o dinheirinho dele do sinal, comprou os ingredientes e todos os dias ele fazia pão na cozinha. E o pão que ele fazia com o que ele tivesse, com o que ele podia comprar, ou cenoura, ou banana, ou maçã, o que ele podia, ele fazia um pão delicioso. E aquele pão ele fazia questão de dar para todas as pessoas que estavam no hostel hospedadas. Além disso, eu não tinha permissão, eu tinha animais. Por isso eu tive muitas dificuldades em Buenos Aires, que as pessoas não aceitavam. Mas esse hostel aceitava. Então aceitou. Eu fiquei com uma cachorra minha e uma gata. E distribuí meus outros animais enquanto eu estava naquela situação, para poder pegá-los depois. A minha cachorra e minha gata não tinham permissão de dormir no quarto comigo. Por mais que eu pedisse e implorasse para a dona do hostel, ela não deixava. Então, às vezes, muito frio, botava um edredom no corredor, a minha cachorra dormia ali com a minha gatinha, mas eu doida para ficar com elas. Pois esse mesmo rapaz, pegava, ele saía do quarto sabendo o meu sentimento, ele também adorava animais, ele ia escondido da dona do hostel, pegava a minha cachorra e levava para a cama com ele e dormia com ele na cama. E eu dizia, você vai ser expulso, porque a senhora não vai aceitar, ela vai descobrir. Ele falou, não faz mal, eu prefiro correr o risco. Porque o animal é um ser que também sente, então ele também sente frio como a gente. Então, eu acho, a principal coisa que eu queria dizer para vocês, assim, aquela velha frase, nunca julgue um livro pela capa, mas realmente, por favor, não julguem as pessoas, ou pela aparência, ou por uma atitude da pessoa que a gente já tem mania de se armar, se bloquear e achar que aquela atitude não foi legal, porque pode ser totalmente o contrário. E a gente pode aprender muito com essas experiências. Então, hoje, é isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada.